Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Hoje, 22 de fevereiro de 2024, tô parecendo até narradora de rádio, só para não perder o costume da fala. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Cadê o pessoal do devocional? Qual é o momento? Qual é o motivo do devocional? O motivo do devocional é você ter mais intimidade com a palavra, mais intimidade com todo o Criador, onde você possa ler, meditar, ficar pensando. Então é por isso que é nas primeiras horas do seu dia. E a gente vai ler hoje, vamos dar continuidade no Salmo 1. Vamos ler ele por completo, que ontem a gente não leu por completo. Que você venha guardar essa palavra no seu coração, que ela venha fazer sentido para você em todos os seus momentos da sua vida, tá bom? Pega papel, pega caneta, pega principalmente a sua Bíblia. Ai, Karine, não posso, tô indo pro trabalho, tô me arrumando, tô só te ouvindo. Amém, amém. O Senhor é contigo, tá bom? Fala, minha gente, paz de Cristo Jesus a todos, muito bom dia, tudo bem com vocês? O povo que dorme tarde e acorda cedo, estamos aqui em mais uma etapa da nossa jornada devocional diário e vamos lá, vamos pra frente, vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos orar então. Vamos orar? Poder dar início. Senhor Jesus, na tua presença, mais uma vez estamos aqui nesse momento e nós necessitamos, ó Pai, te exaltar e glorificar. Jesus, por favor. Dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, maravilhoso Deus forte, Pai. colocando a nossa vida diante da tua presença nesse momento. Nos perdoa, Deus. Deus, pela tua misericórdia e graça, que nós sejamos ferramentas nesse tempo, nesse precioso tempo que nós vamos ter agora aqui, para aqueles que estão sedentos de ouvir a tua voz. Abençoa-nos, ó Pai, nos perdoa dos nossos pecados e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura aqui? Vou fazer a leitura do Salmo inteiro, Salmos, número 1. Salmo não é verso, tá bom? Não é versículo, é verso. Tô dormindo ainda. Não é versículo. Então, quando você for falar salmos, por ser cânticos, por ser poesia, ele é número e verso, e não capítulo e versículo, tá bom? Só por base de informação mesmo. E aí o Fábio vai dar uma introdução aí do que a gente falou de ontem, vai dar uma recapitulada, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou em outras versões está mas são como a palha. Então, moinha e palha, só para vocês saberem, tá? Que o vento espalha. Em outras versões, dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6, encerro. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá. Glória a Jesus. Então, um resumo rapidamente aqui do que nós falamos ontem. Esse salmo aqui, ele é um salmo de introdução a todo o restante do livro de Salmos, que dá uma espécie de conotação de sabedoria, e ele aponta dois caminhos aí, né? O caminho do justo e o caminho do ímpio. Ontem, se você voltar aí no Instagram, então lá no nosso canal, no canal Tree of Life no YouTube, tá? Aliás, dá uma passada lá e curte lá, compartilha lá, se inscreva lá e seja edificado por os vídeos que estão lá. Você vai perceber no vídeo de ontem que nós falamos sobre a bem-aventurança, porque ele já chega dizendo que bem-aventurado é o varão ou o homem, e dá uma série de instruções e restrições para uma pessoa ser bem-sucedida. Algumas delas não anda no caminho dos ímpios, não se detém, não estaciona ou não se assenta, né? Enfim. Nós falamos aqui ontem que uma pessoa que é bem-sucedida na sua caminhada, ela não se aconselha com gente que não tem Deus. Tá? Falamos aqui ontem que é necessário que algumas pessoas precisem tomar muito cuidado com os convites para se assentarem em algumas rodas, em algumas mesas. Inclusive, o alerta de ontem foi para que façamos o máximo ou possível para nos levantarmos de alguns tipos de ambientes e reuniões onde o nome do Senhor, ao invés de ser exaltado, ele está sendo escarnecido. Isso é muito importante. A ideia que se tem aqui é que, de fato, quem é um servo de Deus, uma serva de Deus, não pode se deter em alguns tipos de lugares, se assentar em alguns tipos de lugares onde o nome de Deus não é exaltado. Pelo contrário, onde o nome de Deus ele é escarnecido, ele é zombado. Então, nós não podemos estar dentro desse contexto aí inseridos, ok? Falamos também aqui ontem que a satisfação do homem de Deus, da pessoa, precisa estar na palavra, tá? Procure andar com gente que ama a palavra. Falamos aqui também, encerrando a live de ontem, que ele é semelhante a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas elas servem para muita coisa também. Então, para frutificar tem que estar plantado no lugar certo, e sendo plantado no lugar certo, existem nutrientes, existem recursos suficientes para poder frutificar. E a folhagem não murcha. E dissemos aqui também que você vai servir de abrigo para alguém, tá? Recapitulando de ontem, para poder encerrar, se a roda que você se assenta fala-se de tudo, menos de Deus, algo está errado com você. Basicamente o que falamos ontem. E hoje, vamos fazer algumas considerações importantes. Uma das frases que a gente falou ontem, gente, que foi forte também é: a prosperidade que você espera está no tempo com a palavra que você tanto despreza. Né? E hoje nós vamos agora desenvolver os versículos. Os versos. Os últimos versos. Falou para não falar versículo, tá falando. Mas é o costume. Os últimos versos agora aí, que vai do 4 ao 6. Que vão do 4 ao 6, tá bom? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha. Eu gostei desse negócio aí, hein? Pra botar na live. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha. Ou em outras versões, como a palha que o vento espalha ou que o vento dispersa. Me chamou a atenção aqui, gente. Os ímpios não são assim. Não são assim como, Karine? Ué,
Vamos olhar para o versículo anterior, porque está fazendo uma comparação. Esse salmo é uma comparação de quem é justo e de quem é ímpio. O versículo anterior fala de quem? De uma árvore que é frutífera, de uma árvore que dá folhagem, ou seja, dá sombra, dá refrigério, uma árvore que dá frutos, que dá alimento. Já os ímpios não são assim. Então, como é que são os ímpios? Vamos ver o que o versículo fala, o que o verso fala. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, ou são como a palha que o vento espalha. Obrigada, irmã Matilde, ó, ligadinha, irmã Matilde, aqui com a gente, ó. Já fixei, obrigada, minha amada. Então, ou seja, está falando exatamente que os ímpios são como uma palha que o vento leva, como uma palha seca. E a palha, gente, é algo muito utilizado naquela cultura, muito utilizado. Então, o salmista, quando faz essa comparação, ele entendeu, ele queria mostrar para que servia a palha. E para que serve a palha? Para nada. Palha é algo que não tem valor. Palha é algo frágil. Palha é algo que serve para ser jogado fora. Palha é algo que o vento leva. Então, essa foi a comparação que o salmista fez aqui. Então, gente, quem são esses ímpios? São aqueles 3 tipos, por isso que o Fábio começou aqui recapitulando, para você lembrar. São aqueles 3 tipos de classe que a gente falou aqui, aqueles que a gente abordou ontem, são aquelas pessoas que ofendem, que ridicularizam, que são arrogantes, que são soberbas, em relação ao quê? Às coisas de Deus. E esse, você não pode andar, você não pode se assentar, você não tem que se deter no caminho dessas pessoas. Então, logo, essas pessoas aqui, se elas não mudarem a sua realidade, o salmo é claro, e não tem como a gente ficar tentando... Não, gente, o salmo ele é claro na sua linguagem. Aqui não tem ginástica teológica, não. Tem ginástica, não. Estou esticando aqui para poder ver se eu consigo alguma coisa. Não. A realidade é essa. Se essas pessoas, elas continuarem na imoralidade, se essas pessoas continuarem negligenciando as coisas de Deus, o caminho é um só. O caminho é um só. Existem 2 caminhos, a gente já falou aqui. Então, o caráter dessas pessoas, gente, são pessoas inúteis, são pessoas que o caminho é de morte, tá? E eles são facilmente levados pelas circunstâncias. Eu até anotei aqui, ó. Então, para a gente ser bem claro aqui, essas pessoas, elas precisam reconhecer. Reconhecer o quê, Karine? Que elas só vivem hoje. Que elas só vivem hoje. Dias bons aqui na Terra não é por causa de si mesmo. Elas desfrutam hoje. Essas pessoas ímpias. Porque às vezes a gente faz essa pergunta, né? Mas, poxa, por que fulano prospera? Fulano não teme a Deus? Primeiro, pela soberania de Deus, tá? Tudo que você planta, você vai colher. Fato. Então, é claro que algumas pessoas, elas têm inteligência, têm conhecimento, e elas vão dominar ali a sua arte, vão ser prósperas, vão ser bem-sucedidas. Às vezes você não entende, está passando por tanta luta, tanta dificuldade. Enfim, o que o homem plantar, ele vai colher. Só que a gente precisa reconhecer que essas pessoas, elas não são por causa de si mesmas, porque a Bíblia fala que elas vão ter um destino. Não é boa por conta de si mesmo, porque não é por obras. A salvação aqui fala claramente, salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Então, elas hoje desfrutam de privilégios, vamos dizer assim, porque elas caminham aonde? Ao teu lado, ao meu lado. Que isso, Karine? Mas eu estou passando por dificuldade? Pois é. Se você pensar no que o salmista está dizendo aqui, pegar a comparação do trigo, enquanto o trigo está unido com a palha, ele desfruta de alguns privilégios. Ele cresce junto. Enquanto que o trigo está unido com a palha, quando eles são armazenados lá no celeiro, eles estão como? Estão juntos. Só que vai chegar uma hora que vai ser necessário debrulhar. Vai ser necessário... Debulhar. É um trava-línguas. Vai ser necessário o quê? Ser dividido. Vai ser necessário um tempo que vai ser necessário ser separado do trigo. O trigo, gente, é uma semente, é um grão e tem muita serventia. Mas quando eles são separados, né? O vento
espalha a palha. A palha não tem valor. A palha é jogada fora, é queimada no fogo. Então, enquanto essas pessoas elas não compreenderem que elas andam com os justos e por isso ela tem esses privilégios, elas participam de algumas felicidades, de algumas bem-aventuranças, de algumas alegrias, mas se separadas. Então, quando a igreja sair, gente, vai ter choro, vai ter tristeza. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão morrer. Para nada vai valer. São pessoas sem valor. Então, o que eu aprendo aqui? Que os ímpios não têm estabilidade. Você pode guardar isso aí? Gente, ímpio, diferente, tanto que você observa que o versículo está assim, ó. Não são assim os ímpios. Como? Ímpio não tem água, porque o justo, ele é como uma árvore plantada junto, né? Ali às correntes das águas. Ímpio não tem água, não tem folha, não dá sombra para ninguém, não dá fruto para ninguém. Ou seja, palha não nutre ninguém. Enquanto você estiver andando com gente que é palha, o que vai acontecer? Você não vai ser alimentado por ela. Pelo contrário, você vai se afastar cada vez mais, a gente falou isso ontem, de Deus, da presença de Deus. Então, palha não nutre ninguém, palha não encanta ninguém. Não tem como, gente. Palha não tem beleza, palha não tem estabilidade, qualquer vento, ó, leva, qualquer ventinho leva. Palha não dá sombra, palha não alimenta. Então, o alerta aqui é para quem e com quem eu estou andando. Porque isso aí vai influenciar no final a sua eternidade. É isso. Acabou já? Meu Deus. Perceberam aí? Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Qualquer vento que bate na árvore, se ela tiver plantada, o que sustenta ela são suas raízes. Então, o justo, que é plantado junto ao ribeiro, que dá fruto ao seu tempo, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fará será bem sucedido, quando bate o vento, ele pode até sofrer o impacto do vento, mas ele está plantado no lugar correto e por isso não pode ser arrancado dali. Está enraizado, está edificado. Então o comparativo é esse. Já o ímpio, quando bate o vento, é como se fosse uma palha. O vento leva com facilidade. O quadro aqui apresentado é uma árvore que está plantada junto ao ribeiro e uma eira. O que é uma eira? É um espaço feito para poder debulhar o trigo, onde o judeu pegava um garfo bem grande e depois da colheita do trigo, ele pegava a palha, lançava para o alto. A eira é um espaço. E alguns historiadores dizem que ou ele é arredondado ou ele é retangular, um pouquinho mais elevado, aonde se aproveita no final da tarde o vento para poder separar o trigo da palha. Então ele pega o garfo, joga para o alto, tá? E o vento a brisa da tarde está batendo, leva a palha para longe, entendeu? Então essa é a figura que o salmista está usando aqui. Quando se leva por que o trigo não vai? Porque o trigo tem peso. Tá? Aleluia! O trigo é cheio. Glória a Deus. Então olha só, gente. A palha e o trigo estão juntos ali, na hora da debulha. Só que o vento fará a separação de quem é trigo e de quem é palha. Ah, tu não pegou isso, não. Se você for cheio, se você for cheia, o vento não te leva. Aleluia! Não é qualquer ventinho que te derruba, não. Mas se você for palha, pode ser o vento mais fraco que for, que você vai ser levado para qualquer tipo de lugar. Oh, meu Deus, misericórdia. Reparem que ele fala assim no verso 4, os ímpios não são assim. Ele está fazendo um comparativo com o verso 3.
São, porém, como a palha que o vento dispersa. Na minha versão está aqui assim. Na minha está espalha. Então, ó, bateu o vento, você descobre logo quem é a palha. E descobre logo quem é a árvore plantada. Quem é você nessa manhã? Árvore plantada ou é palha? Porque se tem ventinho na tua vida e você está sendo deixado levar, é um botão de alerta aí. O verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O juízo vem. A gente não pode mudar a mensagem não, tá? O juízo vem, e quem não se arrepender, essa é a mensagem do Evangelho. Quem não se arrepender, infelizmente, vai passar por um período de juízo para ser condenado na vida eterna. Isso é muito sério, gente. A vida eterna tem 2 caminhos. O caminho da glória com Cristo e o caminho do inferno com o diabo. Sabe qual é a função do diabo? Ele já sabe o lugar dele. Afinal, nas Escrituras Sagradas já deixam claro. O que ele quer fazer então? Se ele já sabe o lugar que ele vai no final, ele quer levar alguém com ele. Desse jeito. Então, as pessoas que são desobedientes, as pessoas que não querem nada com Cristo, não querem absolutamente nada com Deus, rejeitam a mensagem do Evangelho, elas vão estar, no final de tudo, sendo julgadas nesse juízo final e estando justamente da forma que elas ficaram a vida inteira, longe de Deus. Isso é muito sério, gente. A mensagem do Evangelho é essa. Pregue para os seus familiares, pregue para os seus amigos, pregue para as pessoas que estão próximas a você. O Evangelho não é brincadeira, gente. Eu vejo muita gente brincando com o Evangelho. O Evangelho não é brincadeira, gente. Verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na verdade, Deus conhece os 2 caminhos. O caminho do justo vai morar com ele na eternidade. O caminho do ímpio, morte eterna. Repito, o Salmo 1 dá uma tônica de sabedoria geral do livro de Salmos, dando os 2 caminhos, tanto do justo quanto do ímpio. Com todo respeito, eu espero muito que em Cristo Jesus você fique firme na presença dele. Para a glória de Deus. Para que você seja essa árvore plantada junto aos ribeiros e possa frutificar no tempo certo. E não a palha que vai ser levada por qualquer tipo de vento. Então esse salmo aqui fala basicamente exatamente isso que o Fábio falou, gente. 2 caminhos. Qual é o seu? Porque o Senhor, para a gente finalizar, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem vai ficar de fora? Gálatas 5:19 fala quem são as pessoas que vão ficar de fora. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Aí olha o que o versículo fala no claro, como já antes vos disse, não herdarão o reino dos céus. Salmos está falando exatamente quem vai herdar? Os justos. E quem não vai herdar? Os ímpios. Quem comete essas coisas aqui? Gente, inimizade não vai herdar o reino dos céus. Ira não vai herdar. Bebedices, glutonaria, inveja. 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 22, verso 15. Fora ficam os cães, ou ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Cara, tá aqui, tá no texto. A gente não tá trazendo nada que não esteja no texto, gente. O Salmo 1 fala exatamente do juízo de Deus. Vai acontecer.
E como você leva a sua vida hoje vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade. Se é com o Senhor ou se você vai ficar de fora. Ficará de fora os que se prostituem, os idólatras, ou qualquer que ame e comete a mentira, gente. Tá na Bíblia. O caminho dos ímpios perecerá. Em resumo, o que Jesus, o que Deus está falando aqui? Que o ímpio, que quem pratica todas essas coisas não tem valor, não tem peso, só serve para queimar, que é o que vai acontecer, ou ser espalhado. Não tem valor, gente. Quem é você no reino de Deus? Então, que é uma mensagem de alerta que você possa pensar aí, porque bem-aventurado prosperará quem não anda segundo o conselho dos ímpios, quem não se detém no caminho dos pecadores e quem nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente explicou. Se você voltar um pouquinho aí, se você assistiu o devocional do dia de ontem, você vai ver. Se assentar. Mais uma listinha aqui para encerrar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tá aí. Lê de novo essa parte toda aí, vai. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não Injustos, vos enganeis. a palavra. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Qual é o problema? Que tem gente que está querendo distorcer a verdade. Pois é. Não tem como, gente. É a verdade. Já está aqui, ó, há tanto tempo. E a gente vê se cumprindo dia após dia. Não adianta, vai ficar de fora. E não nos chamem de religiosos. Nós estamos somente sendo bíblicos. Deus te abençoe. Peraí, vamos orar pra gente terminar. Não, vai terminar com fundo. Calma, a gente ainda continua aqui te amando. A gente ora primeiro para depois ver quem tá? Não, vamos ver quem tá aí. Vamos ver quem tá aqui. A gente já vai orar para poder terminar o devocional. Com a gente, nossa irmã Lidiane. Opa, voltou hoje nossa irmã Lidiane. É uma palavra Deus. dura, né? Não, a palavra de Deus não é dura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tá? Glória a Deus. É isso que ela é. Nossa irmã Monique Sarmento, nossa irmã Marta Caetano, nossa irmã Tereza, nossa missionária Ruth. Tacou fogo ontem lá de... Glória! Terra! Nossa irmã Luciana, nossa irmã Meire conosco. No começo do mês estamos aí, né? Corcundinha, hein? Ai. Nossa irmã Cris Modesto, nossa irmã Matilde, Glória. Irmã Mônica Vieira, nossa irmã Helenise Rezende. Pessoal que estive ontem pregando lá na IADM Abolição. Pastor Fábio, muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Tamo junto aí, hein, pastor? Pastor, a oração do pastor é forte, hein? O pastor Fábio Marques, eu estou falando do pastor Fábio da IADM Abolição. Uhum. Agora sim, o pastor Fábio Marques da Izzy Campinho, o Silene Farinha, mãe do meu amigo pastor Luiz Cláudio, Deus abençoe, viu? José Maurício também está conosco aí, Felipe Martins também está conosco aí, nossa querida irmã Néia está conosco, a irmã Carla Maria Ribeiro, a Milene está conosco. Toda boba com livro. O Alexander está conosco também, a Marilene está conosco também, a Carla Santos e a Valquíria Menezes também está conosco. O livro chegou em Curitiba. Eita, glória. Glória. Deus faz essas coisas. Gente, obrigada não pelo pelo aqui o Wagner não aparece para mim aqui o Wagner. Wagner tá aqui. Esse Instagram é demais, né, gente? Tá burlando. Wagner tá com a gente também. Mas quem? Tá, o pastor Fábio também não aparece um. A irmã Liliane tá conosco também. Você tem que olhar nos dois, gente. Não tem jeito. Tá vendo? Aparece uns pra gente, pra outros não aparece, né? Marilene citou. Complicado. Sônia, irmã Sônia. Irmã Sônia, tá vendo? A Valquíria falou Valquíria eu falei. Então nos perdoe se a gente não citou, tá bom? Você? Gente, faz o seguinte, irmã Mônica, como é que tá sua sogra, tá? Estamos aqui em oração. Vamos, inclusive, fazer oração agora. Vamos fazer uma oração diferente aqui? Alguém quer fazer algum pedido aqui? A gente já vai orar para encerrar essa live,
tá bom? Orais uns pelos outros, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu sempre lia esse versículo e ficava assim, Senhor, mas eu não sou justa, eu estou longe de ser justa. Mas o que nos justifica é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. É você reconhecer essa dependência dele, é você reconhecer que a salvação vem dele, que não é por você. Então, o sangue de Cristo nos justifica, nos dá acesso hoje para sermos sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Para quê? Para poder pregar a palavra de Deus, para declarar essa salvação a todos e interceder uns pelos outros. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos continuar orando pela sogra da irmã Mônica. Tem alguém que quer colocar algum pedido aqui? A gente vai estar fazendo já a oração aqui desse devocional para encerrar esse momento de devocional, tá bom? Você é justo, você é salvo. Pensa aí nesse devocional, nessa palavra, para que o Senhor venha estar sempre conduzindo o seu caminho, para que lá em cima a gente venha se encontrar, regozijar, se alegrar, porque é coisa boa, como diz nosso pastor. Isso aí, vamos lá, vamos orar, gente. Escreve aí que a gente vai estar orando de olho aberto. Se você tiver algum pedido, a gente vai estar lendo aqui, tá? Outra coisa, sábado tem live com a pastora Camila Valverde. Então, convoco aí vocês já colocarem o despertador. Gente, a live de semana passada foi assim, que aprendizado, que conhecimento nós obtemos. E ela vai vir aqui com um assunto, gente, de primeira mão, um artigo que ela está escrevendo para fora do país. Então, assim, vai edificar muito a nossa vida, falar sobre perdão, a necessidade que nós temos de perdoar, tá bom? Então, se você pode, nos ajude aí, tá? Para a glória de Deus. Oremos então. Senhor Deus, na Tua presença, estamos aqui nesse momento em oração e nós apresentamos a vida de cada pessoa desta live que participou conosco aqui nesta manhã. Colocamos a vida da Edna nas Suas mãos, toma ela nas Suas mãos, ó Deus. O marido da nossa irmã Teresa também está completando ano hoje, aniversário hoje. Toma Teu filho, meu Pai. Também toma, meu Deus, a Vinane, que é mãe da nossa irmã Valquíria, que está com problema na coluna. Toca nesta coluna, Deus. Tu és poderoso a poder fazer coisas grandes e maiores. Toma também a família do pastor Fábio, a família dos irmãos da IADM Abolição. Toma o Alessandro, filho da nossa irmã Néia, nas suas mãos. Toma a família da irmã Liliane nas suas mãos também, meu Pai. A família da irmã Helenise também nas suas mãos. Toda filial da abolição nas suas mãos, cada membro ali, cada ministro daquele lugar. Foi dito aqui ainda há pouco, a Edna, já foi dito aqui pela nossa irmã Lucilene. A Edna, amiga da família da Luciana, meu Pai. A Maria Salvadora também, ó Pai, que é a pedido da nossa irmã Mônica. Toca na saúde, meu Deus, Tu és poderoso para poder tocar, colocar no lugar as coisas, purificar sangue, colocar, meu Deus, todo-poderoso e santo, a saúde da irmã Carla Maria Ribeiro, Pai querido, no lugar, a coluna dela no lugar. Toca, Jesus, Tu és poderoso, pela fé nós estamos aqui, ó Pai, crendo que Tu és poderoso para poder tocar e colocar tudo novamente no lugar. Organiza a vida dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Jesus. É isso aí, gente. Que Deus abençoe. Até amanhã. Tchau. Se o Senhor permitir. Beijo. Paz de Cristo.